Fala pessoal, eu sou o Renan, do canal Teoria em 5, e hoje eu vou explicar para vocês um pouquinho mais sobre forças intermoleculares, tá bom? Para isso, vamos só lembrar que tem três tipos de ligação: covalente, que forma a molécula, iônica, que forma um composto iônico, e metálica, que forma uma liga metálica, tá bom? Pessoal, só fazendo uma pequena observação sobre ligas metálicas, tá? Uma liga metálica, a gente encontra dois ou mais elementos. E um deles, pelo menos, tem que ser metal. Além disso, o metal tem que ser o elemento de maior proporção, tá? Vou dar dois exemplos. Na liga de aço carbono, por exemplo, a gente encontra ferro e carbono. Na liga de ouro, 18 quilates, a gente encontra 75% de ouro e 25% distribuídos entre prata e cobre, tá? Isso quer dizer que numa liga metálica nós temos ligações metálicas. Só que a gente também pode encontrar ligações metálicas em materiais puros, por exemplo, em um fio de cobre puro, tá? Só para não ficar nenhuma dúvida, beleza? As ligações têm características diferentes, e a que interessa para a gente hoje é a ligação covalente, justamente porque ela forma uma molécula e a gente vai falar de forças intermoleculares, tá bom? Se você não viu o vídeo de polaridade ainda, dá uma olhada naquele vídeo porque lá eu explico polaridade e eletronegatividade, tá? Que é a tendência ou facilidade que um átomo tem de receber elétrons. Aqui eu coloquei a fila de eletronegatividade, tá? Do mais eletronegativo, que é o flúor, para o menos, que é o hidrogênio. Bom, então vamos lá. Falando das forças intermoleculares propriamente ditas, né, nós temos três forças: ligação de hidrogênio, ou ponte de hidrogênio nas literaturas mais antigas, dipolo permanente e dipolo induzido. A ligação dipolo permanente também é conhecida por dipolo-dipolo. E a ligação dipolo induzido também é conhecida por forças fracas, ou forças de dispersão de London, ou forças de Van der Waals, tá bom? A ligação de hidrogênio, ela tem como característica principal o hidrogênio ligado diretamente com flúor, ou com oxigênio, ou com nitrogênio. Por que esses três? Porque eles são os três elementos mais eletronegativos, tá bom? E isso faz com que eu crie polos mais característicos, polos mais intensos na minha molécula. Mas toma cuidado porque tem que ser uma ligação direta entre o hidrogênio e um desses três, tá bom? Por exemplo, na água, H2O, eu tenho oxigênio ligado com hidrogênio e ligado com outro hidrogênio. São duas ligações simples e a ligação entre oxigênio e hidrogênio é direta. Já na molécula de cetona, eu tenho 3 carbonos, 6 hidrogênios e um oxigênio. Mas repara que o oxigênio está fazendo uma ligação dupla com o carbono. E os hidrogênios estão ligados em outro carbono. Não existe ligação direta entre o oxigênio e o hidrogênio nessa molécula. Portanto, essa molécula não faz ligação de hidrogênio, tá? Bom, na ligação dipolo permanente, a característica principal é que ela acontece em moléculas polares, tá? Cuidado, tem que ser molécula polar que não faz ligação de hidrogênio. Por exemplo, HCl. O cloro é muito mais eletronegativo do que o hidrogênio. Então a tendência é que o polo do cloro seja o polo negativo da molécula e o polo do hidrogênio seja o polo positivo. Mesmo que a molécula, de maneira geral, seja estável, tá? Já no CH3Cl, por exemplo, eu tenho 3 ligações com hidrogênio e uma com cloro. Note que é uma molécula polar, né? Justamente por conta da diferença de eletronegatividades. Nessa molécula, a soma de momentos de dipolo não dá zero, por isso ela é polar, tá bom? Na ligação dipolo induzido, eu tenho, por exemplo, o CO2, né? Que é uma molécula de geometria linear marcada pela apolaridade. Também tem um outro exemplo da molécula diatômica N2, que é o gás nitrogênio. Note que nessa molécula não existe diferença de eletronegatividade entre os dois nitrogênios, por isso que ela é apolar, tá bom? As forças intermoleculares, elas estão diretamente ligadas com o ponto de fusão e ebulição. A ligação de hidrogênio é a força mais intensa, seguida da dipolo permanente, seguida da dipolo induzido. Então é natural que quem tem maior força intermolecular, quem tem a força molecular mais intensa, tenha ponto de fusão e ebulição mais elevado, tá? Só que a força intermolecular, ela não é a única coisa que interfere no ponto de fusão e ebulição. O tamanho da molécula também interfere. É natural ver muitas moléculas que fazem dipolo induzido serem gasosas em temperatura ambiente. Mas, por exemplo, a gasolina, C8H18, ela é uma molécula apolar, porque é uma cadeia carbônica, só que ela está em estado líquido em temperatura ambiente. Mas isso se deve ao fato de que a sua molécula é muito maior.
Então, para fazer uma molécula de C8H18 entrar em ebulição, por exemplo, eu preciso de mais energia do que para fazer uma molécula pequenininha de CO2, tá bom? Pessoal, se vocês tiverem alguma dúvida ou comentário sobre o vídeo, escreve pra gente ou manda no direct, tá bom? Valeu!